Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, olha só. Quando nós não defendemos os nossos direitos, nós perdemos a nossa dignidade. É verdade ou é mentira? Isso a própria Constituição nos garante. Por que eu estou usando essa frase? Preste muito atenção nisso aqui. Eu te pergunto, para que servem as leis? No nosso país, por exemplo. Talvez você vai responder várias respostas. Você pode responder uma coisa ou outra. Tá. Aí, as leis, elas servem para nos garantir a justiça. Aí eu pergunto a você também. E para que serve a justiça? Para que serve a justiça? Se, porventura, você sabe. Então tá. A justiça, ela serve para nos conduzir a nós defendermos os nossos direitos, baseado na justiça. E por que ou para que nós precisamos de leis e de regras se nós não estamos dispostos a fazer o que é necessário para que elas sejam cumpridas? Você saberia me responder? E por que, Alberto, que você está falando isso? Ou está falando desse jeito? Porque quando você entende que a dignidade ela não se negocia, é para que você aprenda a lutar pelos seus direitos. É por isso, meu querido, é por isso que eu estou falando sobre leis, é por isso que nós denunciamos os falsos ensinamentos religiosos usando o nome de Deus para enganar as pessoas. Quando você observa o que está escrito em Colossenses capítulo 2, 16 ao 19, meu neto chegou aqui, meus queridos, olha, que bênção. Olha o tamanho disso, ó. Só tem 6 anos. E esse aqui, ó, Arthur Alberto. Tá bom, meus queridos? Amém. Tá. Pegou a luvinha dele de goleiro, ó. Diz ele que ele treina para ser goleiro. Tá bom, Arthur? Beijo, você vai sair? Tá, fecha a porta aí para mim. Então, meus queridos, o que acontece? Quando você observa o texto de Colossenses capítulo 2, 16 até o 19, nós pedimos a você para procurar entender o que Paulo estava ensinando ali nesse texto. Ele estava pedindo para os irmãos de Colossos ter cuidado com os falsos ensinos. Então ali, Paulo, ele alertava aos colossenses a não serem movidos do evangelho que lhes foi ou Paulo os tinha ensinado. Ué? Então, falsas doutrinas estavam sendo divulgadas pelos judeus cristãos, que queriam que os membros gentios vivessem de acordo com a lei de Moisés. Olha que situação. Então, queridos,
quando você vê um líder religioso usando a Bíblia para ensinar e até submeter aos cristãos do século XXI a praticarem e a viverem de acordo com a lei de Moisés. Você sabia que esses falsos ensinos, esses falsos líderes, esses falsos mestres estão induzindo você a você não usar do seu direito mediante a lei? Então, quando nós não defendemos os nossos direitos, nós perdemos a nossa dignidade. Por que tem muita gente dentro dos templos religiosos que já perderam a sua dignidade de ser humano, de cidadão? Porque tem líder religioso que já tomou conta da vida dessas pessoas. Essas pessoas não podem ser felizes. Eles não têm o direito de ser felizes com a sua família. Tem que viver para os líderes. E isso é grave. Então aqui em Colossenses capítulo 2, do verso 16 e 17, esses conversos judeus estavam estabelecendo regras rigorosas a respeito do tipo de alimento que os cristãos poderiam ou não consumir, os dias santos que lhes seriam permitido comemorar. Então, alguns deles estavam ensinando a adoração a anjos, dizendo que os anjos tinham poder de responder até as orações. Olha que coisa bizarra. Faço uma comparação com o ministério dos homens de hoje. Quantas coisas erradas que os líderes religiosos estão ensinando hoje. Alguns, irmãos, alguns daquele tipo de gente que ali estavam ensinando lei de Moisés a gentios, do jeito que o sistema faz hoje. O sistema religioso de hoje, eles querem submeter você às leis de Moisés, sendo que você é gentio. Você nasceu depois da cruz. Você não é judeu. Você não nasceu sob a lei judaica, a lei de Moisés. Então, aquela falsa doutrina, ela diminuía o papel de Jesus Cristo no plano de salvação na mente dos eleitos. É isso que aquela falsa doutrina, aqueles falsos ensinamentos estavam ensinando ao povo gentio, o povo de Colossenses. Paulo, então, ele lembrou aos colossenses que eles só poderiam alcançar o conhecimento para a mente ser salva dos ensinamentos da lei de Moisés somente por intermédio de Cristo, porque ele, Cristo, tinha a preeminência do plano de salvação para a mente daqueles que acreditavam na sua palavra. Agora, se você vê alguma semelhança, não é mera coincidência. Eu quero pedir uma coisa para você.
toda vez que o seu pastor, o seu líder religioso, ele quiser te submeter às leis de Moisés, lembre a ele que você não é judeu, você não nasceu sob a lei de Moisés e também você já nasceu livres das amarras da religião ou da religiosidade. Tá bom, meu querido? Estude um pouco esse texto, capítulo 2 de Colossenses, o versículo 16 até o 19. Tá bom? É isso que estava acontecendo ali. Então, lembre-se, quando nós não defendemos os nossos direitos, nós perdemos a nossa liberdade. Dignidade, meu querido. Perdemos a nossa dignidade, melhor. Quando nós não defendemos os nossos direitos, nós perdemos a nossa dignidade. Mas lembre-se, a dignidade, a nossa dignidade, dignidade, ela não se negocia. Lute pelos seus direitos. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, um bom fim de semana. Que Deus continue abençoando a sua, a minha e as nossas vidas. O Evangelho Eterno está aí. Pesquise, busque e encontre irmãos falando do Evangelho Eterno. Que Evangelho Eterno é Igreja Sem Parede. Evangelho Eterno é Deus em nós. Evangelho Eterno é a era das eras. Evangelho Eterno é a plenitude de Deus em nós, aonde não precisamos ficar submissos a nenhum tipo de religião, religiosidade, denominações, ministério de morte, que era o ministério da lei de Moisés. Tchau, nosso irmão Cláudio Mendes. Um grande abraço para o senhor, para a sua família e aos nossos inscritos. Continue se inscrevendo, nos ajudando aí, compartilhando os vídeos, tá? Comentando, comente com o seu amigo, sua amiga, sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, suas irmãs, cachorros, cabritos, né? Amém? A todos, tá? E você, irmão, olha, não se esqueça, o like é muito importante. Ajude-nos, tem um valeu demais aí. E se você se sentiu no seu coração ajudar o nosso irmão Alberto, olha, para me sobreviver eu não preciso não, tá? Se você me ajudar, eu vou guardar e vou investir aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Que o Senhor continue te abençoando cada dia mais. Amém? Fique em paz.